Olá, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Quero pensar hoje com vocês no texto anônimo de Hebreus, capítulo 11, dos versículos 8 ao 10. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que deveria receber por herança e partiu sem saber onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e ele é o edificador. O que me chama a atenção em Abraão é que a sua história é a história de uma pessoa comum, gente como a gente, um homem que atendeu à voz de Deus, exercitou a fé porque ele obedeceu, porque ele acreditou na voz de um Deus invisível, confiou e entendeu que a partir daquele momento ele não teria mais todo o controle sobre a sua existência. E a partir daí vive num relacionamento com um Deus invisível, numa terra da qual nada ele sabia. Eu posso pensar com você aqui que a fé, então, nesse sentido, é esse encontro do invisível com o visível. E Abraão, esse homem comum, revela para nós um tipo de entrega e uma plena confiança de colocar a sua vida nas mãos desse Deus. E mais do que isso, ter a certeza de que agora ele tem o controle de todas as coisas. Paramos para pensar nessa história de Abraão, que nos ensina tanta coisa a respeito de Deus. É um exercício intenso aqui, hein? Ter essa consciência de que a gente não vai ter o controle de todas as coisas. Apesar de termos essa inclinação de querer controlar tudo. A fé não impõe a nossa vontade nem sobre nós mesmos e nem sobre as outras pessoas. A organização, a ordem, está nas mãos do Deus Criador. Ele quem conduz a nossa maneira de existir como soberano. Esse processo dura a vida toda. O Deus Emanuel, o Deus presente, é o Deus que fala, é o Deus que orienta, é o Deus que aconselha e espera que a gente, crendo, coloque em prática para que isso nos faça um bem maior. Veja que Abraão foi colocado em prova quando Deus disse para ele: olha, vai lá e me entrega o teu único filho. Abraão colocou a sua fé em ação. Crendo em Deus, ele se mostrou pronto para ir onde Deus mandou que ele fosse, para fazer o que Deus disse para ele fazer, deixar o que Deus pediu para deixar. A fé responde com confiança e anda com o Senhor, que não pode ser visto, mas ele pode ser experimentado e ele pode ser conhecido. Em outras palavras, a fé é dizer sim para Deus. E a fé, nesse contexto, tem a ver com a história, muito mais do que um mero conceito, tem a ver com a vida, tem a ver com a existência. E aí então Abraão pôde ser o pai da fé, porque sua narrativa é de quem anda com Deus, de quem peregrina sobre as suas ordens, de quem obedece a ponto de levar o facão ao alto para enfiar no peito do seu filho. Deus o livrou, mas ele não conhecia o fim da história como nós conhecemos. A fé
de fato acontece. A fé é uma ação, mais do que um mero pensamento. Esse relacionamento, então, do visível com o invisível, numa luta constante entre a luz e as trevas, nessa consciência que todos nós devemos ter do caos frente aos mistérios e à luz de Cristo. O que é bacana, o que é interessante, o que a Bíblia nos mostra é que a fé não pode ser copiada, a fé não pode ser imitada, mas deve ser uma experiência individual na coletividade. E na coletividade, conduzir o indivíduo ao Senhor de uma resposta sincera a esse Deus maravilhoso. Vamos orar? Obrigado, Senhor, porque o Senhor a cada dia nos ensina um pouquinho mais a respeito dessa fé e da sua palavra e de como é que nós devemos andar contigo. Obrigado, em nome de Jesus. Amém. A gente fala muito em fé, né? Mas que a nossa fé em ação realmente possa ser vista em todas as áreas dos nossos relacionamentos. Que Deus te abençoe e que você tenha uma excelente semana, em nome de Jesus. Amém.